Bom, então vamos para mais um exercício aqui envolvendo a segunda lei de Newton, tá bom? Então vamos lá, ó. Duas forças agem sobre um bloco de madeira de 2 quilos, tá? Então já identificamos a massa desse bloco, que pode deslizar sem atrito na bancada de uma cozinha, situada em um plano XY. Uma das forças é F1 igual a 3 newtons na direção X mais 4 newtons na direção Y. E aí, o exercício pede o seguinte: determine a aceleração do bloco em termos dos vetores unitários se a outra força é, letra A, F2 igual a menos 3 newtons mais menos 4y, né, o menos 3 newtons na direção X e o menos 4 newtons na direção Y. A letra B, se a força 2 for menos 3 newtons na direção X e mais 4 newtons na direção Y. E a letra C, se a força 2 for 3 newtons em X e menos 4 newtons em Y. Então reparem que o exercício está fornecendo aqui uma força 1 fixa, tá? E a força 2, ela varia em cada uma das alternativas. Então, na letra A força 2 é essa daqui. Na letra B, a força 2 é essa. Na letra C, é essa. Então, veja bem, se eu tenho duas forças, a minha força resultante vai ser a soma dessas duas forças, né? Então, independente do caso que se a letra A, B ou C, a minha força resultante vai ser a soma da minha força 1 com a força 2, tá bom? E o exercício está pedindo a aceleração nesses casos. Então, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, basta eu fazer a soma de cada uma dessas forças, né, da força 1 e da força 2 na letra A, resolver aqui, né, eu vou ter que passar essa massa multiplicando, dividindo. Então, vou passar o 2 dividindo, então vou dividir tudo por 2 e vou obter a minha aceleração e repetir o processo na letra B e na letra C, tá bom? Então, vamos lá. A força 1, o exercício está dizendo o seguinte, ó. Força 1 é 3 newtons na direção X mais 4 newtons na direção Y. E na letra I, a força 2, aqui na letra A, ela é o quê? Ela é menos 3 newtons na direção X mais menos 4 newtons na direção Y. Só que repare o seguinte, como a minha força ela é uma grandeza vetorial, né? Eu tenho aqui minhas componentes X e Y, nesses dois casos. E para eu somar dois vetores, eu tenho que somar as componentes. Então, eu vou ter que a força resultante nesse caso, que vai ser a soma, né, de F1 mais F2, vai ser a soma da componente X. Então, quando eu somo isso daqui, ó, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho menos 3. Quando eu faço 3 mais menos 3, fica 0, né? Porque ficaria assim, ó, 3 mais menos 3. Faz a regra de sinal, mais com menos, menos. Então, ficaria 3 menos 3, que é igual a 0, tá? Então, por isso que a soma aqui seria 0 newtons na direção X. E na direção Y, seria quanto? 4 aqui e menos 4 aqui. Então, é o mesmo caso aqui. Então, nesse caso também seria 0 newtons na direção Y, tá? Como é 0 na direção X e 0 na direção Y, então minha força resultante vai ser 0, certo? E quando eu vou calcular a minha aceleração, então se minha força é 0, a minha aceleração vai ser quanto? Vai ser 0 também. Porque veja bem, eu vou ter força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é 0, massa é 2. E eu tenho a aceleração aqui, passo 2 dividindo, eu vou ficar com
aceleração igual a 0 dividido por 2, que é 0, tá? Então, nesse caso aqui, a letra A minha aceleração é 0, tá bom? Vou trazer aqui pro lado isso daqui, para eu poder resolver a letra B agora. Então, a letra B, mais uma vez, eu vou ter força 1, que é igual a 3 newtons na direção X, mais 4 newtons na direção Y. Só que nesse caso, a minha força 2 vai ser outra, ela vai ser menos 3 newtons na direção X, mais 4 newtons na direção Y. Minha força resultante vai ser a soma dessas duas, né? Então, 3 somando com menos 3 vai dar 0, certo? Então, na direção X, ela é 0, então eu nem preciso escrever. Aqui, eu tinha escrito só porque era o primeiro exercício que a gente estava resolvendo, né? Mas eu nem preciso escrever se é 0, né? Então, eu vou precisar escrever só no caso do Y, que ele vai ser diferente de 0. Então, 4 newtons mais 4 newtons dá 8 newtons na direção Y. Então, a minha força resultante nesse caso, ela só tem a componente em Y, ou seja, ela é vertical e ela é 8 newtons para cima, então ela seria algo nesse sentido assim, ó, ela aponta para cima, porque ela não tem componente nenhuma em X, e ela aponta aqui no sentido positivo do eixo Y, tá? E a minha aceleração nesse caso, então, força resultante, que é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é 8 newtons na direção Y, então 8 newtons na direção Y, certo? Que é igual a massa o exercício forneceu ali como 2, né? Vezes a aceleração, passa esse 2 dividindo, 8 dividido por 2 fica 4, então minha aceleração é 4 newtons, 4 metros por segundo ao quadrado na direção Y, certo? A letra C vai ser o mesmo procedimento, só que a força 2 vai mudar, vai ser 3 e menos 4, tá? Então, eu vou deixar a letra C para vocês tentarem resolver.